Olá, turma. O tema da nossa aula de hoje é sobre tipos de estudos epidemiológicos. Nós vamos tentar entender um pouco quais são os tipos de estudos epidemiológicos e para que eles servem. Bom, mas antes da gente começar o nosso tema em questão, iremos responder as questões da aula passada, né? Na aula passada, eu coloquei essa questãozinha aqui, que era para calcular a taxa de mortalidade e letalidade para o câncer de intestino em 2016. Em uma área da população que tinha 900 mil habitantes, né? Os pacientes foram 1.000 pacientes que adoeceram de câncer de intestino, e sendo que 60 chegaram a óbito. Levando em consideração que a letalidade é o número de mortes de uma determinada doença em um certo período e ele tem que ser dividido pelo número de doentes daquela determinada doença, então eu coloco aqui o número de óbitos, tá? Que foram 60, e o número de pacientes. Então, eu tenho esse valor aqui, 0,06, em que multiplicado por 100 é igual a 6. Então, a letalidade é um número que a gente dá por porcentagem. Então, a letalidade de câncer de intestino em 2016 foi de 6%, enquanto a mortalidade é o número de óbitos dividido pelo número da população. Então, eu coloco aqui 60, né, dividido por 900 mil, que foi justamente a população em questão. E nesse caso, eu tenho 0,0006. Se a minha base for 1.000, ou seja, eu quero a mortalidade a cada 1.000 habitantes, então, nesse caso, é de 0,06. Eu espero que vocês tenham compreendido, então, vamos passar agora para o nosso tema. Entendido a questão anterior, então, vamos passar para o nosso tema de hoje. Bom, como tópicos gerais, nós iremos olhar nessa aula o que são os estudos epidemiológicos e como eles são classificados, além disso, quais são os tipos de estudos epidemiológicos. Bom, como conceito, os estudos epidemiológicos, eles têm como finalidade descrever ou caracterizar o processo saúde-doença, ou seja, o que esse indivíduo saudável fez para ele ficar doente, o que foi que aconteceu para que ele chegasse nesse estágio. Além disso, os estudos epidemiológicos, eles são classificados quanto à unidade em estudo, ou seja, o pesquisador ele está investigando um único indivíduo ou ele está investigando uma população, porque se ele estiver investigando um único indivíduo e, por exemplo, aplicando um questionário para este único indivíduo, nós temos um determinado tipo de estudo. Entretanto, se ele está investigando uma população e obtendo dados a partir de uma fonte secundária, ou seja, a partir de dados do DataSUS, ele não está aplicando questionário para cada uma dessas pessoas. Nesse caso, é um estudo que a gente chama de ecológico, mas se ele está aplicando o questionário para cada uma dessas pessoas, obtendo dados dessa forma, sem necessariamente buscar a uma fonte de dados secundária, então, nesse caso, pode ser, por exemplo, um estudo transversal. Além disso, o estudo epidemiológico é classificado quanto à intervenção do investigador, ou seja, o investigador ele pode, de acordo com o seu trabalho, ele pode inferir quais são os indivíduos doentes e quais não são os doentes. Desse modo, ele pode realizar um trabalho observacional ou um trabalho experimental, por exemplo, aqueles trabalhos que a gente chama de caso-controle, em que você tem uma determinada população que está doente, tá? E dessa população você divide o grupo, para alguns você, por exemplo, dá uma droga específica, para outros você dá o placebo. Ou então, quanto ao propósito geral, nesse caso, o estudo ele pode ser descritivo ou analítico. Descritivo é quando você tem o propósito de conhecer aquela doença, e analítico é quando você compara grupos.
Então, como desenho do estudo, nós temos aqui os descritivos e os analíticos. Os analíticos, eles podem ser experimentais ou observacionais, e os observacionais são os transversais, coorte, caso controle e ecológico. Hoje nós iremos estudar os estudos descritivos, tá? E os estudos observacionais, como o estudo transversal. Bom, descritivo, nós temos os relatos de caso e as séries de caso. E os analíticos, nós temos transversal, ecológico, coorte, caso controle. Os experimentais, nós temos o ensaio clínico e os ensaios de comunidade. Cada um destes nós iremos estudar em cada aula. Mas, para hoje, como eu falei para vocês, nós iremos estudar os descritivos, que são os relatos de caso, as séries de caso, e os analíticos, que são os transversais. Lembrando que os estudos descritivos, eles não têm grupos de comparação. Bom, o relato de caso é aquele trabalho que se detém em estudar apenas um ou um número pequeno de pacientes. Pode ser realizado em um hospital, em determinado serviço de saúde, não tem grupos de comparação e é inicialmente apenas uma descrição, e esses estudos eles são extremamente importantes porque eles visam conhecer, por exemplo, os sintomas de uma determinada doença, quais são as características de uma determinada doença que até então não é muito bem esclarecida, por exemplo, a sua etiologia. Aqui eu tenho um exemplo de trabalho de relato de caso que tem como título Primeira detecção de coronavírus humano associada à infecção respiratória aguda na região norte do Brasil. Bom, esse trabalho ele foi publicado no ano de 2014 e, inclusive, tem até os links aqui para quem tiver interesse, para poder justamente ler o trabalho todo e também um link de trabalhos adicionais. Aqui nesse caso ele menciona qual foi o primeiro caso que foi identificado, não do novo coronavírus, né, que justamente tem causado a pandemia, mas do primeiro coronavírus que justamente foi um dos primeiros identificados, acredita-se que foi justamente o SARS-CoV-1. Então, como vocês podem observar aqui, esse relato de caso foi realizado com apenas um único paciente. Então, os relatos de caso, geralmente, eles são realizados apenas com um único paciente. Por exemplo, você observa algo que é extremamente novo. Então, você pode muito bem fazer o relato de caso daquela situação, daquele paciente. Claro, né, com o consentimento do paciente. A série de caso, a única diferença entre o relato e a série de caso é o número de pessoas envolvidas, o número de pacientes envolvidos. Aqui, desse trabalho, que é como título Características dos primeiros casos de microcefalia possivelmente relacionados ao vírus Zika, notificados na região metropolitana de Recife. Aqui vocês irão observar, além do artigo, que é apenas um relato dos primeiros casos que foram justamente notificados com microcefalia que foram associados ao Zika. Ou seja, o trabalho ele visava identificar quais eram as primeiras características que esses pacientes apresentavam. Na verdade, as características que esses pacientes apresentavam. Bom, em estudo transversal, aqui eu tenho um exemplo de um trabalho transversal. Primeiro eu vou mostrar as metodologias que esses trabalhos utilizaram, para posteriormente tentar explicar para vocês. Bom, esse artigo aqui, ele tem como título Hanseníase no município de Buriticupu, estado do Maranhão, busca ativa de casos na população adulta. E parte dos pacientes, principalmente aqueles que suscitaram dúvidas na classificação e os que referiam contato com pacientes subchoviano ou de mão, foi submetido à biópsia de pele, tomada na parte interna da borda da lesão.
Bom, e aqui ele menciona que, em conclusão, vocês podem observar que, além dos pacientes, também foram examinados os comunicantes dos casos novos. Então, querem que vocês observem a seguinte coisa: no estudo transversal, é como se você fosse bater uma fotografia, tirar um retrato daquele determinado momento. Então, o retrato que os pesquisadores tiraram aqui sobre os casos de hanseníase de Buriti-Cupu foi nos anos de 2005 a 2007. Vou mostrar para vocês outro exemplo. Perfil dos pacientes com hanseníase em área hiperendêmica da Amazônia do Maranhão, Brasil. Aqui na metodologia, o pesquisador foi bem enfático em mencionar que foi feito um estudo transversal com pacientes portadores de hanseníase, atendidos pelo Programa de Controle da Hanseníase na Unidade de Saúde da Universidade Federal do Maranhão, que também foi realizado no município de Buriti-Cupu. Aqui ele menciona também que a população de estudo foi menor, foram 207 casos, dos 229 em registro ativo. Depois ele vai mencionar quais foram os critérios de classificação para dizer que o paciente tinha ou não hanseníase. E ele menciona também que, para a coleta dos dados referentes às condições socioeconômicas, demográficas, ambientais e clínicas, utilizou-se um questionário específico, ou seja, os pesquisadores aqui, eles fizeram a notificação desses casos, tá? Eles utilizaram critérios clínicos para poder informar que esses pacientes tinham ou não hanseníase. Além disso, eles aplicaram um questionário com cada um desses 207 casos. No trabalho anterior, eles identificaram tanto os casos que eram comunicantes, quanto os casos que não eram comunicantes. Além disso, utilizaram também critérios para poder informar quais eram os pacientes que precisavam de baciloscopia ou não. Aqui, nesse trabalho aqui em questão, eles utilizaram a classificação e trabalharam tão somente com os pacientes, tá? Bom, o estudo transversal, gente, ele trabalha sobretudo com uma variável independente, ou seja, essa variável independente é um fator causal e a variável dependente é aquela que vai mencionar justamente a doença ou a condição final. Por exemplo, o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele é um fator que depende de um outro fator, ou seja, um fator causal para aparecer. O câncer de pulmão, para aparecer, um dos fatores causais, que a gente põe justamente os fatores de risco, é justamente o tabagismo. Então, o estudo transversal, quero que vocês entendam que é um trabalho em que o pesquisador ele vai a campo e ele faz um determinado registro momentâneo. Ou seja, naqueles trabalhos anteriores, eu tentei mostrar para vocês que o registro que foi feito foi aquele registro, por exemplo, do primeiro trabalho de 2005 a 2007, enquanto do último trabalho foi um registro de poucos números de casos. Eu não relatei o tempo, mas foi de um tempo pequeno, curto de tempo, tá? Um período curto de tempo. Então, por isso que também o estudo transversal ele é conhecido como um estudo seccional. Se você for traçar uma linha do tempo, é como se essa linha azul aqui fosse justamente o registro daquele número de casos naquele determinado tempo, tá? O estudo transversal ele não vai refletir o todo do que aconteceu desde o início da doença até a sua erradicação. Não, ela vai registrar apenas aquele período curto determinado de tempo em que o pesquisador justamente coloca. Por exemplo, eu vou estudar sobre a hanseníase entre o período de 2007 a 2010. Então, eu tenho aquele período que é justamente o meu estudo transversal. Eu vou estudar apenas aquele período de tempo, não vou extrapolar disso. Bom, se você colocar, por exemplo, variável independente, variável dependente, para os exemplos que eu mencionei anteriormente,
você pode mencionar que a variável dependente do exemplo que eu dei, que são dos estudos de hanseníase, seria justamente a própria doença em questão, que é justamente a hanseníase. E a variável independente são os fatores socioeconômicos, os fatores sociodemográficos, que estão justamente aliados, que são os fatores de risco para o aparecimento da doença. Bom, gente, isso aqui é um estudo dirigido que vai ajudar vocês a ter que retomar as aulas anteriores e também entender um pouco sobre a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e obrigada.